Existe um problema na forma com a qual a saúde mental é tratada hoje. E na maioria das vezes ele passa desapercebido. E talvez isso explique por que tantas pessoas fazem tratamento e ainda assim não se sentem melhor. Mas antes de aprofundar isso, esse vídeo também marca um momento muito importante. Ele é, de certa forma, a culminância de um processo de mais de 10 anos, o nascimento do Instituto Axis. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Porque ao longo desses anos, o que ficou cada vez mais evidente é que, na prática, muitas pessoas passam por diferentes formas de cuidado. Recebem diagnósticos, seguem tratamentos, mas ainda carregam uma sensação difícil de explicar, de que o essencial não foi alcançado. Foi justamente essa inquietação que passou a mudar a forma com a qual eu passei a enxergar a saúde mental. Meu nome é Paulo André, eu sou médico há quase 25 anos, tendo atuado em diferentes áreas e tendo me dedicado nos últimos 10 anos ao universo da saúde mental. Ao longo desse caminho, fui me aprofundando em áreas como dependência química, psicologia analítica, mindfulness e psiquiatria. E como acontece com muitos profissionais, o que começou como formação técnica foi se transformando em questionamento. Hoje, quando observamos a prática em saúde mental, é possível observar uma organização em polos. De um lado, modelos altamente estruturados, fortemente baseados em evidência científica, com foco em diagnóstico e intervenção objetiva. Do outro, abordagens que priorizam o simbólico, a subjetividade e a construção de sentido. Ambas são importantes, mas quando operam de formas isoladas, provocam lacunas. Quando o olhar se torna exclusivamente técnico, existe o risco de reduzir o indivíduo a um conjunto de critérios. A pessoa passa a ser descrita, mas não necessariamente compreendida. Por outro lado, quando se ignora a dimensão biológica, também se perde a oportunidade de oferecer recursos muito importantes, especialmente nos momentos de maior sofrimento. E em algum momento isso deixou de ser apenas uma reflexão teórica e passou a ser uma experiência concreta. Durante anos de atuação, e especialmente em contextos mais estruturados, ficou claro que muitas vezes o rigor técnico não era suficiente, porque o sofrimento humano não se organiza em categorias. E mesmo dentro da área de saúde existia uma sensação crescente de desconexão. Protocolos, burocracias, formatos rígidos. E aos poucos, a prática começava a se afastar daquilo que realmente motivou esse caminho: o encontro com o outro. E isso não aconteceu só comigo. Há cerca de 10 anos, eu e minha esposa começamos a perceber que aquilo que fazíamos já não representava exatamente o que a gente sentia como propósito. E reconhecer isso não é simples, porque envolve questionar caminhos, muitos dos quais já estavam consolidados. Essa transição não foi rápida nem simples. Foi um processo longo de estudo, de prática e de reflexão, e principalmente de amadurecimento. Porque mudar a forma de cuidar exige, antes de tudo, mudar a forma de olhar. Ao longo desses anos, buscamos formações específicas, ferramentas teóricas, clínicas e humanas, que nos permitissem sustentar um modelo diferente, não como oposição ao que já existe, mas como ampliação. E desde o início desse processo já existia uma percepção de que esse caminho levaria ao nascimento de algo maior: o Instituto Axis. Axis significa eixo, um ponto de sustentação, de equilíbrio, de harmonia na essência de cada um. O Axis nasce com uma proposta muito clara: não trabalhar nos extremos, mas integrar ciência e a natureza humana, conhecimento técnico e singularidade. Na prática, isso significa reconhecer que o sofrimento psíquico é multifatorial. E nenhuma dessas dimensões, isoladamente, é suficiente. Porque, no fim, nenhuma pessoa chega até nós apenas com um diagnóstico. Ela chega com uma história, com tentativas, com frustrações e perguntas ainda sem resposta. E muitas vezes com a sensação de não ter sido compreendida. O que o Axis propõe não é substituir modelos existentes, mas oferecer um espaço onde essa complexidade possa ser considerada de forma integrada. O Instituto Axis inicia suas atividades com atendimentos presenciais e online. E a proposta é oferecer um espaço onde seja possível olhar para o indivíduo como um todo. A técnica é essencial, mas ela só se torna suficiente quando consegue alcançar quem está por trás do sintoma.